Vai começar agora, começou a gravar. Beleza? Eu vou mostrar para vocês uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês terem uma ideia do que é a biologia. Então, eu vou colocar aqui a apresentação, a janela. Espera aí, deixa eu cancelar isso, eu vou fazer diferente. Então, vamos lá. Apresentação de uma janela. E a janela que eu quero apresentar é essa aqui. Não, não é essa. Não é essa. Fechei a apresentação. Vocês estão aí ainda, né? Não. Vocês ficaram muito quietinhos. Agora sim. Estão vendo aí a apresentação, PowerPoint? Pessoal, a partir do momento que eu ponho a apresentação, eu não vejo o chat mais, tá? Então, se alguém falar no chat, eu não consigo saber o que está acontecendo. Beleza? Entendido? Tá bom. É a Bianca que tá falando? Hã? Stephanie. Quem? Stephanie. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha entendido. Pessoal, eu fiz essa apresentaçãozinha para fazer uma introdução à Biologia 1. Falar um pouquinho da ementa, do que a gente vai ver e como que isso vai ser cobrado de vocês num vestibular, no Enem e até mesmo em questões de prova ao longo da disciplina. A Biologia 1, eu tentei representar algumas figuras dos assuntos que são tratados aqui. Deixa eu trocar meu ponteiro aqui. A Biologia 1 ela vai começar tratando da origem da vida. Eu pus essa figura para representar uma das hipóteses da origem da vida na Terra, que é a biogênese química, né? E aí a gente vai ver que toda a vida que a gente conhece está organizada em células, e vamos ver que essas células têm tipos diferentes, célula animal, vegetal, célula procarionte, eucarionte, e ela tem organelas, tá? E então a gente vai entrar na parte de divisão celular. Quais são os tipos de divisão celular que existem, vocês sabem? Divisão celular? É. Deixa eu chutar um negócio, mas acho que não é não. É unicelular e pluricelular? Não é, né? Isso existem seres unicelulares, que é quando o corpo dele é composto por uma célula só, e existem seres pluricelulares, que é quando o corpo deles é composto por diversas células, né? Mas toda célula ela precisa se dividir ou para o corpo do pluricelular crescer, ou no caso do unicelular para fazer reprodução, né? E aí existem dois tipos de divisão celular. Vocês já ouviram falar? Quem falou? Samuel. Quais são os tipos que você falou, Samuel? Mitose e meiose. Mitose e meiose, isso mesmo, tá? E aí uma serve para o crescimento e a outra serve para gerar gametas. Crescimento, regeneração. Você sabe qual delas é feito para gerar gametas, Samuel? Não. Não? Tá, isso a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? E a gente vai ver também que dentro das células tem uma estrutura central que é chamada de núcleo. E essa estrutura central, ela guarda os ácidos nucleicos, né, o DNA. Eu acho que tem bastante palavras aqui das quais vocês já ouviram, né? Então, a ementa. A gente tem que tratar da origem da vida, da teoria celular, dos tipos celulares, célula procariótica e eucariótica, das membranas plasmáticas, da membrana plasmática, falando da composição, estrutura e função, dos transportes pela membrana, citoplasma, organelas citoplasmáticas, estudo do núcleo celular, ácidos nucleicos, estrutura e função,
divisão celular, mitose e meiose, gametogênese, e aí a gente entra na parte de saúde, que é do ciclo menstrual e métodos contraceptivos. Vocês sabem o que são os métodos contraceptivos? Não? Ninguém? É método para não engravidar? Isso, métodos para evitar a gravidez, né? Alguém sabe algum tipo de método contraceptivo? Eu. Qual? É camisinha, pílula do dia seguinte. Tem. Qual que é a outra? O DIU. Tem o DIU o também. DIU. Bom, então não preciso dar aula sobre isso, né? Vocês já estão sabendo tudo. Especialista em método contraceptivo já. E aí a gente vai entrar em embriologia, a parte de como acontece a fecundação, que é a união dos gametas, que é o que a gente tenta evitar com os métodos contraceptivos, né? E o desenvolvimento embrionário, como que um embrião se transforma em uma pessoa ou em um outro animal. Beleza? Tem bastante coisa para ver? Beleza, tá joia. É muita coisa? Ou é o suficiente? Vamos falar um pouquinho de cada parte. Vocês já ouviram falar das teorias, das hipóteses sobre a origem da vida na Terra? Alguém Sim. conhece? É a Stephanie de novo? É eu de novo. E aí, Stephanie? O que será que eu quis representar com essa figura? Você tem ideia? Essa aqui, ó, que tá o ponteiro O vermelho. Big Bang. Hã? Big Bang. Não. Não, Big onde? Bang é uma hipótese sobre como o universo surgiu, certo? Ah, tá bom. Aconteceu Até lá uma a grande... dinossauro daí. Tinha um ponto com uma grande concentração de massa e aí explodiu. Dessa explosão se Aham. originaram os corpos celestes. Origem Isso é da Big vida, Bang. eu tinha visto. Isso. Eu tô falando de origem da vida. O que será que eu quis representar com esse meteorito aí caindo? A extinção dos dinossauros? Bom, Ué, extinção pô. é o contrário de origem, né? Não, meteoro? Vocês já ouviram falar na panspermia? Não. Não. Não? Panspermia ela é uma hipótese que fala que a vida na Terra veio do espaço através de queda de meteoritos. Já ouviram falar disso, não? Não. Não? Não. É uma das hipóteses de origem da vida na Terra. Teria aí um micro-organismo nesse meteorito que caiu aqui na Terra, encontrou condições boas para se desenvolver e se desenvolveu evoluindo em diversas formas de vida, tá? Outra hipótese é da abiogênese química. Então, a gente teria uma atmosfera, um planeta primitivo, seria essa reprodução aqui embaixo, né, aqui do canto direito, onde teria uma atmosfera que favoreceria a formação de compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos se organizaram em seres bastante simples que passaram a conseguir se autorreplicar, gerando descendentes, tá? E tem algumas, saindo da ciência, da biologia, tem a hipótese da origem da vida religiosa, que é a de Adão e Eva, né, do homem de barro, da costela de Adão, que é a parte do Gênesis, né, da Bíblia. Criacionismo. É, o famoso criacionismo, isso mesmo. Beleza? Como que isso pode ser cobrado de vocês? Eu trouxe uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então ele fala, o desenho a seguir representa de forma esquemática o aparelho de Miller. O aparelho que Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água submetida a descargas elétricas. Então, com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva na Terra.
Aí tem uma sequência de afirmações e as alternativas que é para você escolher qual que é a correta. E está correta as afirmações 1 e 2. Essa questão eu trouxe só para vocês verem como isso pode ser cobrado em uma prova e como isso é cobrado, né? De certa forma, é um tema útil aos que querem prestar vestibular adiante. Beleza? O próximo conjunto de temas que a ementa traz para a gente tratar são os tipos celulares. Vocês já ouviram falar que existem vários tipos de células, pessoal? Sim, só que a estrutura delas são diferentes. Estruturas diferentes, né? Que tipos de células que existem? Eucarionte, procarionte. Eucarióticas e procarióticas. Qual que é- Vegetais e animais. Qual que é a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? A Eucarionte, célula mas procariótica ela organizada. não tem Procarionte organelas mais organizadas no espalhada. citoplasma. O carionte tem o núcleo. Núcleo organizado, é isso que vocês costumam Exatamente. falar? Eu sempre falo. Você acha o seu quarto organizado? Sim. Não. Sim. 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 Quem falou sim? A sua mãe Eu? concorda com você? Concorda. Concorda? Concorda. Nunca mandou você arrumar o quarto em uma situação que você achava que ele não estava desarrumado? Não. Não? Nunca aconteceu isso? Todo dia. Comigo acontecia bastante isso. Eu achava que o meu quarto estava super organizado, mas minha mãe não concordava comigo, não. E mandava arrumar o quarto. Isso demonstra pra gente que organização é o quê? É uma coisa absoluta ou é pessoal? Relativa? Relativa, abstrato, pessoal? Duas pessoas diferentes podem olhar para a mesma mesa e uma achar que ela está organizada e a outra achar que não está, não é? Não concordam comigo? Sim. Então, eu olhando aqui para a célula procariótica, eu percebo que tem aqui um conjunto de DNA aqui no centro dela. Isso não é uma organização? É a organização dela. E por isso que eu falo que essa coisa de núcleo organizado é um pouquinho... Não é um jeito legal de definir a diferença entre as células. E por isso que a gente fala assim, ó, para ser absoluto, sem relativização, a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte é que a célula eucarionte tem membranas internas. Beleza? Vocês conseguem perceber aqui, ó, tem uma membrana ao redor do núcleo, tem os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, mitocôndria, tudo isso são membranas e organelas membranosas que estão dentro da célula, o que não acontece com a célula procariótica. Tranquilo? Tranquilo. Sim, E aí, tranquilo. esse quadro é um resuminho, né? Célula vegetal e animal. Qual que é a diferença entre a célula vegetal e animal? É fotossíntese? Fotossíntese, mas como que eu sei que a célula vegetal é uma célula que faz fotossíntese? Ah, que ela tem um... Como é que é o nome? Cloroplasto. Cloroplasto, isso mesmo, né? Então ela tem uma organela que é exclusiva dela, que é chamado de cloroplasto. Beleza? Bom, então além dos tipos de célula, a gente vai estudar a estrutura da membrana plasmática, a composição, e aí a gente vai falar do transporte pela membrana e do citoplasma e das organelas citoplasmáticas. Esse quadro é um resumão dos tipos de célula e das organelas citoplasmáticas, tá? Como que isso pode ser cobrado de vocês? Aqui tem uma questão do Enem, eu acho que é do Enem de 2016, tá? Então, o colesterol e o triglicerídeos são lipídios muito importantes na composição dos organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas e ajudam na absorção de impactos e no controle da temperatura corporal e como matéria-prima para a síntese de hormônios esteroides.
Devido à natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas denominadas lipoproteínas. A estrutura básica das lipoproteínas é idêntica, variando somente de tamanho e proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostra a figura a seguir. Então, aqui a figura, a gente tem uma lipoproteína, onde tem apoproteínas, tem fosfolipídio, colesterol e triglicerídeos, tá? Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios da proteína serem inteiramente solúveis em água? Não, fosfolipídios não é inteiramente solúvel em água. Serem solúveis em solução aquosa, ou seja, apolar? Também não. Possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, ou seja, ser anfipática? Exatamente, é essa a resposta, certo? Mais um jeito, é só para vocês verem um jeito que isso pode ser cobrado. Vencida essa parte de biologia celular, citologia, a gente vai entrar no estudo do núcleo, que ainda é citologia, mas já é uma parte mais específica da citologia. E aí a gente vai tratar do núcleo celular e dos ácidos nucleicos, falando da estrutura e da função deles. Então, aqui tem o núcleo e os ácidos nucleicos, que são o DNA e os RNAs, os tipos de RNA. No núcleo, a gente tem DNA, que é caracterizado por essa dupla célula, e o núcleo manda para fora dele RNA mensageiro, e no citoplasma tem o RNA transportador e o mensageiro, que vão fazer as moléculas de proteína, tá? E a gente vai entender como que funciona esse maquinário, como que é a proporção de bases nitrogenadas. Todo mundo já ouviu falar de DNA, né? Sim. Já. E de RNA, você já ouviu? Onde o material genético de um ser humano está guardado. Só do ser humano? Como também de animais, seres vivos em si. Seres vivos em si? Será que tem algum ser vivo que não tem DNA? Apenas os vírus, eu acho. Se eu me lembro bem. E vírus é ser vivo? Não. Não, por quê? Lembrei. Os vírus são seres vivos, sim, porque eles têm capacidade de reproduzir. Quando tem capacidade de se reproduzir, é um ser vivo. Não, eles não são seres vivos. Eles não têm uma Sim, é um dos princípios básicos. Uma das coisas características do ser vivo é a capacidade de reprodução. Ele não tem célula. Ele não tem célula. Metabolismo próprio. E o resto não é. Daí isso você está falando, então, que eles não são seres vivos. Sim. Metabolismo próprio é um dos negócios básicos para ser um ser vivo, se não me engano. Entendo. Só um minuto, pessoal. Oi. Pronto, tô de volta. Desculpa aí, tive uma chamada aqui que eu precisava atender. Vamos voltar aqui. Não, então, existem cientistas hoje que falam que vírus são seres vivos e cientistas que falam que vírus não são seres vivos. E aí a gente tem essa discussão eterna e eu não dá para tomar lado nela, né? Eu sou professor, eu tenho que apresentar as duas possibilidades para vocês. É a mesma coisa do ovo e a galinha. Como assim? Conhece aquele negócio que fica discutindo um monte, que é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas nesse caso é óbvio que é o ovo. Por quê? Porque a gente, antes do surgimento das aves, já tinha outros seres vivos que usavam o ovo como forma de reprodução. Os dinossauros, por exemplo. Não? Tá. O dinossauro veio do ovo, certo? Não. O ovo é uma forma de reprodução, né? E já era usada mesmo antes do surgimento da galinha. Então, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Lógico. Né? Tá certo, essa é a resposta mesmo. Então tá bom. Só que tem gente que não acredita. Beleza.
E, bom, ultimamente tem gente que não acredita, né, que existiu dinossauros e tal, né? Vamos lá. Que mais que a gente pode falar a respeito dos ácidos nucleicos? RNA, DNA, existem vírus que não têm DNA. Eles são os chamados retrovírus, né, que tem RNA como material genético. Beleza? O vírus HIV da AIDS é um exemplo. Já ouviram falar? Na AIDS? Ixi, caiu todo mundo? Ah, não, vocês estão aqui ainda. Caramba, vocês trocaram 34 mensagens no chat, o que é isso? Ô, professor. Oi. Fala quem estava falando, desculpa, eu não sei quem estava falando. Era eu aqui. Sim. O Covid, ele tem DNA ou RNA? RNA. RNA? Uhum. Então é um retrovírus. Retrovírus. Beleza? Entendi. Vamos lá. Como que isso pode ser cobrado de vocês? Aqui é uma questão do Enem 2016 também. Então, em 1950, Irving Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, que são as bases nitrogenadas, na grande maioria das duplas fitas do DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou com esse conceito em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA, com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Vocês acharam que biologia não tinha matemática, né? Já esperava, porque matemática tem em tudo, né? Letra C. Letra C? Letra C. 45, 45, 50, 55. É. Alguém concorda com ele? Alguém discorda dele? É letra C mesmo. Ó, a mulher que falei, moleque, tô bom de matemática, hein? Foi um raciocínio rápido, eu reconheço. Eu demorei mais tempo para fazer a conta. Mas eu sou ruim de conta. Depois que a gente vencer a parte de ácidos nucleicos, a gente vai entrar na parte de divisão celular, mitose e meiose, tá? Mitose, uma célula-mãe gera 2 células-filhas com a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe tinha. Meiose, uma célula-mãe gera 4 células-filhas e essas células-filhas têm a metade da quantidade de DNA que a mãe tinha, por isso meio. Beleza? Alguém se arrisca a dizer para que serve a mitose? A mitose, ela é se não me engano, ela se reproduz ela mesma. Ela é Sim, igual. sim. Pode servir para reprodução, mas geralmente de seres unicelulares, né? Então, isso mesmo que eu tô falando. É. Ela Mas faz além uma disso, cópia dela. para que as nossas células fariam mitose? Para regeneração? Para regeneração. Exatamente, tá? Para se regenerar é um exemplo. Mais algum motivo para as células fazerem mitose? Vocês cresceram esse ano? Sim. De tamanho? Tamanho sim, 1,91 m. 1,91 m.
Você nasceu com quantos centímetros? Ixi, nem me lembro, acho que 30, por aí. Ah, eu também não lembro quanto que eu nasci, com quantos centímetros eu nasci. Mas Sabendo a sua fazer mãe deve lembrar. Talvez você tenha nascido com 40, 50 centímetros, né? por aí. Então, para sair de 50 centímetros até 1,91 m, vocês acham que aumentou a quantidade de células no corpo de vocês? Lógico. Com certeza, né? Então, crescimento é um motivo para que as células se dividam fazendo mitose. E a meiose, para que a nossa célula precisa se dividir, reduzindo a quantidade de DNA dentro dela pela metade? Faz ideia, Patrícia, para quê? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma ideia. Não, professor, não sei não. Não? E o... Vamos ver, quem mais? Quem não participou ainda? Maria Eduarda, tem ideia por que a nossa célula se divide reduzindo a metade a quantidade de DNA dela? Maria Eduarda não quer falar. Vocês são Ela tá sem microfone. Ah, tá. Vocês são resultado do quê, gente? Como que nasce um ser humano? Ah, troca de gametas. Ah, gametas, né? O que são os gametas? São células reprodutoras. Tá. Qual que é o nome dos nossos gametas? Óvulos e espermatozoides. Óvulos e espermatozoides. Então, o óvulo e o espermatozoide se juntam, né, para formar um novo indivíduo, não é isso? Esse novo indivíduo tem metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, não é isso? Putz, pior. Então, para gerar um gameta, a célula tem que fazer que tipo de divisão? Uma divisão repartida? A meiose. Estão vendo a apresentação aí? Certo? Tá. Porque isso vai reduzir a quantidade de DNA daquela célula pela metade. Bom, analise os eventos mitóticos relacionados a seguir: desaparecimento de membrana nuclear, divisão dos centrômeros, migração dos cromossomos para os polos do fuso e posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. Qual das alternativas indica corretamente sua ordem temporal? Então, primeiro, acontece o desaparecimento da membrana nuclear. Depois, vem o posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. Aí, então, acontece a divisão dos centrômeros e depois a migração dos cromossomos para os polos do fuso. Essa é a sequência de eventos na divisão celular que a gente vê aqui quando a gente vai tratar de cada fase da divisão celular. Beleza? Depois a gente vai falar de gametogênese. O que é gametogênese? É a formação dos gametas. Quais são os gametas? Espermatozoide e óvulo, né? Então, tem aqui como o espermatozoide é formado no testículo dos homens e dos meninos e como o óvulo é formado no ovário das mulheres e das meninas, certo? A gente vai tratar de cada fase, o que está acontecendo em cada uma, como que cada estrutura acessória é importante, e assim a gente vai vencer a parte de gametogênese. E a parte de gametogênese também é cobrada no vestibular e nas provas aí. Por exemplo, todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação do ovócito secundário. Que aqui, se a gente olhar, o ovócito secundário é uma das etapas do desenvolvimento do óvulo ou da ovulogênese. Ok? Depois a gente entra num assunto importante, que é o ciclo menstrual e a sua regulação, como que funcionam os hormônios
da regulação do ciclo menstrual. Já viram essa figura, esse jeito de contar os dias do ciclo menstrual, gente? Não. Não? Isso daí acho que tem o nome de tabelinha, né? Tem muita gente que faz. O ciclo menstrual pode ser usado como um método contraceptivo, mas é um método mas nunca dá certo. bem arriscado, né? Porque a mulher tem que ter o ciclo menstrual muito bem definido, mas começa a contar no primeiro dia da menstruação, geralmente são 7 dias de menstruação, aí a gente tem uma fase proliferativa que não é fértil, né? Menstruação e essa fase não é fértil, acontece a ovulação, então a gente tem 3 dias de fase fértil e depois a fase secretora que não é fértil de novo, né? E aí a gente tem aqui, geralmente se expande essa fase fértil para mais 2 dias para antes e 2 dias para depois, para se ter uma maior segurança. Mas, sinceramente, é um método contraceptivo bastante arriscado, com alta taxa de falha. Ok? Mas a gente vai entender como é que funciona esse ciclo menstrual, o que é a menstruação, o que acontece com o útero durante a menstruação e assim por diante. Beleza? Depois a gente vai tratar dos métodos contraceptivos. E aí existem vários, né? Camisinha, pílula anticoncepcional, DIU, cirurgias, né? Que são. O que é essa linha aí, professor? Linha? Que linha? É, do lado da camisinha. Isso aqui? Isso aí é uma linha? O que é isso? Eu não sei também. Acho que não é uma linha, não. Parece um carretel de linha. Parece um carretel de linha mesmo. Mas eu acho que é uma representação da camisinha feminina. Pescar o feto de dentro. Oi? Nada não, deixa pra lá. Pensei numa besteira. Vocês já viram a camisinha feminina? Que ela tem um anel, Só no pacote mesmo. um anel que fica para fora da vagina e outro que fica lá no colo do útero, né? E ela tem uma bolsa, assim, eu acho que é a representação da camisinha feminina. Beleza? Bom, depois disso, o que acontece se o método contraceptivo não funcionar? Acontece a fecundação, né? E dessa fecundação vem o desenvolvimento embrionário, que a gente vai estudar também como que acontece o desenvolvimento embrionário. E é isso. É isso que a gente vai estudar na Biologia 1. Gente, vocês preferem que eu grave aula e disponibilize no YouTube para vocês assistirem quando vocês tiverem tempo e fazerem as atividades lá no Moodle, ou que a gente faça as aulas online, assim, no Meeting, no Live? Acho melhor gravar, né? Online. No presencial, como se fosse presencial mesmo, essas reuniões tipo live. Faz essa live Eu aí, acho que, grava tipo, essa e depois coloca em algum live. lugar. Tá. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu não posso colocar toda a carga horária de vocês só para vocês assistirem a aula no Meeting, né? Então, a gente vai ter aulas que vão ser assim no Meeting, mas vamos ter também outros tipos de atividade para complementar a carga horária, tá? Senão, nem eu nem vocês aguentamos ficar tanto tempo na frente do computador, porque assim, a carga horária que eu tenho que dar para vocês não é só essa de agora até dezembro, essas 2 aulas por semana. A gente já tem uma carga horária para trás aí que ela tem que ser reposta, certo? E ela tem que ser reposta até 21 ou 22 de dezembro. Beleza? Então vão ter aqui as lives, mas vamos ter também aulas gravadas e atividades lá no Moodle para vocês fazerem, responderem, trabalhos lá. Certo? Certo. Certo.
Então tá bom. Pessoal, assim, o que eu tinha para mostrar para vocês e falar com vocês hoje era isso. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, não, tá de Não? boa. Acabou. Não. Ficou alguma coisa que faltou explicar? Não. Não. Então tá bom. Eu vou pegar essa gravação, vou colocar no Moodle, para de repente, se tiver alguém que não pôde entrar, não teve como assistir nesse horário, pode acessar depois. E a partir de quinta, sexta-feira, eu começo a colocar atividades lá, e aí eu vou falando para vocês, ó, essa semana vai ser meeting, ou senão, ó, essa semana eu gravei uma aula, coloquei lá para vocês, assistam e resolvam o exercício que está lá disponível. Ou Professor, façam um trabalho, gravem um vídeo e mandem para mim. Pode falar, Eduardo. tipo assim, vamos supor. Você mandou um PDF lá no Moodle com umas questões pra gente responder, certo? Aí a gente responde. Como é que a gente faz para enviar pro senhor pelo Moodle? Não, eu não tenho costume de pôr PDF para vocês responderem. O Moodle, ele tem a possibilidade de eu montar a questão nele e você responde nele já. Ah, bom. Inclusive, questões de múltipla escolha, eu já coloco qual que é a correta, você já termina o questionário, você já sabe quanto que você acertou, quanto você errou. Eu nem tenho que corrigir. É que eu fiquei pensando assim, se alguém mandar um PDF, como é que eu faço para enviar? Não, mas o professor pode habilitar uma entrega de atividade através da entrega de um arquivo, entendeu? Aí vai ter lá o campo para você pôr o arquivo para fazer o upload. Ah, bom. Então, igual tem uma atividade que eu fiz, eu pedi para o pessoal fazer uma organela, um modelinho de organela, e gravar um vídeo explicando o modelo de organela que foi feito. E aí eu coloquei lá a possibilidade do cara me mandar o link desse vídeo no YouTube para eu assistir e dar a nota depois. Então, cada atividade tem uma forma que o Moodle tem para que ela seja entregue. Não precisa se preocupar com isso, não. Beleza? Ok. Então tá bom, gente. Obrigado pela participação. Teve bastante gente aí, até se falaram que tinha 15, a gente está com 17 participantes. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, conversem comigo lá pelo Moodle ou pelo WhatsApp. Tá bom? Tá. Então, um abraço para vocês. Boa tarde. Vamos fazer um exercício físico aí agora, porque ficar só sentado faz mal para a saúde. Falou, gente. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Tchau, professor. Oi, Giovana. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, para você também.